Olá, Paulo Renato, muito bom dia aos nossos ouvintes da Agita Cidade FM e à sua audiência do Hoje Mais Notícias. Para comemorar abril, esse mês tão incrível que é o mês da conscientização do autismo, eu estou aqui com a nossa equipe diretamente da PAI Três Lagoas. Exatamente, a PAI que é pioneira nesse assunto, que trata com todo o carinho e toda a sabedoria as nossas crianças aqui de Três Lagoas. Eu vou conversar agora com o doutor João Paulo Costa de Oliveira, é psicólogo aqui da PAI, vai contar um pouquinho para a gente sobre, né, esse trâmite e algumas curiosidades. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado por receber a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o TEA. Muito bem. O TEA, essa sigla, é uma abreviação de um termo técnico chamado de transtorno do espectro do autismo. A gente abrevia para falar de TEA. E ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o que isso significa? Que durante o desenvolvimento do cérebro, a gente tem algumas mudanças ou alterações no modo que esse cérebro funciona. E isso vai gerar algumas características típicas de comportamentos de crianças com TEA. Maravilha. Doutor, como que é diagnosticado criança? Assim, você, da primeira observação, como que funciona? O diagnóstico do TEA, por ele ser um transtorno, não é um diagnóstico clínico, tal como a gente faz para saber se a gente está doente, com gripe ou com Covid ou algo do tipo. É um diagnóstico clínico observacional. Então, a gente vai observar alguns comportamentos ou alguns conjuntos de sintomas que essa pessoa pode apresentar, que vai categorizar ela dentro de um quadro diagnóstico de TEA. Dentro de algumas classificações, a gente tem alguns comportamentos específicos, clássicos, né? Um deles é o prejuízo na comunicação social, que pode ser esse prejuízo tanto na oralização, né, ou seja, na fala, a criança pode não emitir vocalizações, como também pode ser dificuldades em entender nuances da linguagem, como metáforas, figuras de linguagem, duplo sentido e até mesmo piadas. Então, é um déficit nessa comunicação social de maneira geral. Um outro traço bem comum são comportamentos restritos e repetitivos. Então, muitas vezes, movimentos repetitivos, falas repetitivas, ou até mesmo interesses muito repetitivos, como em algo específico, como um trem, como planetas. Então, isso é muito característico de crianças, né, e pessoas com TEA. Olha isso, gente. E é engraçado que a gente ouve muito falar a questão dos graus, né? Quais são esses graus? A classificação que utiliza essa definição em graus, que é o DSM-5, que é um manual estatístico lá dos Estados Unidos, ele estabelece os diagnósticos em níveis, nível 1, 2 e 3. Esses níveis são classificados de acordo com o nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, no nível 1, ele precisa de um suporte substancial, mas ele ainda tem autonomia para realizar atividades de vida diária, tem autonomia para trabalhar, para estudar e por aí vai. Nos níveis 2 e 3, a gente tem um nível de suporte maior. Essa pessoa precisa de um apoio maior da sociedade. Seja no nível 3, muitas vezes para se alimentar, para ir ao banheiro, ou até mesmo para fazer coisas simples para a maioria das pessoas. Então, os níveis eles vão definir de acordo com o nível de suporte que essa pessoa precisa. Quanto maior o nível, maior suporte, seja em terapias, seja em intervenções, seja em apoio social. Olha que maravilha. Doutor, é o seguinte, existe alguma diferença entre o TEA e o autismo? Na verdade, não. Mesma TEA e coisa. autismo são utilizados como sinônimo. O TEA é a abreviação do transtorno do espectro do autismo, e autismo, basicamente, é um termo mais popular que as pessoas utilizam. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência os cuidados, né, na infância, na adolescência, que a gente tem que ter com as nossas crianças. Legal. Uma das primeiras recomendações, isso é da área científica de maneira geral, são intervenções. Intervenções precoces, porque a gente sabe que, como o TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento, a criança já nasce com ele, ela não adquire, ela precisa de intervenções muito precocemente. Né? A partir de 2, 3 anos, quando tem o laudo diagnóstico, já é recomendado ter esse tipo de cuidado. E as intervenções que são recomendadas para o TEA são de maneira multiprofissional. Então, a gente tem os tratamentos farmacológicos, quando necessário, que eles não tratam o TEA em si, mas tratam sintomas que são muito comuns, como problemas com insônia, agitação, algumas características de agressividade. Então, a gente tem alguns fármacos que ajudam
nesses A critérios. própria ansiedade, A né? própria ansiedade também. Dentro disso, a gente tem outra categoria de intervenções, que é a terapia baseada em ABA, de análise do comportamento aplicado, que hoje detém muitas evidências de eficácia, que nada mais é do que um conjunto de estratégias para ensinar repertórios, ou seja, habilidades para essas pessoas. Seja habilidades para se comunicar, para aprender a ler, para permanecer sentado, fazer contato visual, aprender a se comunicar com as outras pessoas. Então a gente tem esse outro conjunto de terapias. Mas pessoas com TEA também têm algumas restrições, principalmente na fala oral. Algumas crianças não emitem vocalizações e têm dificuldade nisso. Então, as intervenções relacionadas à fonoaudiologia são um cuidado muito importante dentro da primeira infância, principalmente. Além disso, a gente tem, né, outros dois conjuntos de intervenções que são muito recomendadas, que são as intervenções de terapia ocupacional, porque crianças com TEA, algumas apresentam dificuldades sensoriais, seja auditivas, né, com muita sensibilidade, sejam sensoriais táteis mesmo, com algumas texturas, e a questão da restrição de seletividade alimentar. Então, muitas crianças têm uma seletividade alimentar bem expressiva, que pode acabar dificultando. E aí o trabalho nutricional de um profissional da nutrição acaba sendo importante. Então, é um trabalho multiprofissional que geralmente a gente acompanha até a vida adulta. Nós falamos de crianças, né? Aí agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre adultos. É possível identificar em um adulto a questão do TEA? Sim, sim. Nós temos, hoje na área da psicologia, principalmente, da neuropsicologia, que é uma área que se dedica a investigar, via o comportamento das pessoas, aquilo que está acontecendo dentro do cérebro. Então, dentro da neuropsicologia, nós temos vários testes, avaliações, questionários para investigar essas coisas. Então, mesmo em pessoas, né, adultas, a gente consegue trazer esse diagnóstico por meio dessas avaliações clínicas feitas por um profissional da neuropsicologia ou por um profissional da medicina, né, devidamente ali capacitado. Maravilha. Tratamento, existe uma fórmula? Como que as pessoas podem lidar com isso, com esse transtorno? Então, como eu falei, a gente tem todo aquele conjunto de tratamentos, né, intervenções medicamentosas, terapias baseadas em ABA, terapia ocupacional, fonoterapia, por aí vai. Mas a As gente multifunções, tem né? multifunções. A gente também tem psicoterapias clássicas né, da psicologia, que são muito interessantes para pessoas com TEA, principalmente adolescentes e adultos. Porque como eles apresentam dificuldades na comunicação social, muitos podem apresentar dificuldades em lidar com as outras pessoas, seja na relação conjugal, seja até mesmo na adolescência com bullying. Então, as psicoterapias para tratar sintomas de ansiedade, até mesmo de depressão, são muito importantes também, porque é um público muito vulnerável desse ponto de vista. Doutor, é o seguinte, a gente falou das crianças, dos adultos, eu queria que a gente falasse dessas pessoas que são tão importantes na vida de quem tem o TEA, que são os pais, né? Eu queria saber o que os cuidados que os pais, a família precisa ter para poder ter esse convívio e ter essa evolução. Eu acho que a gente precisa ter um olhar muito diferenciado para os pais de pessoas com TEA. Tem algumas pesquisas que fazem uma comparação bem interessante quando você mensura o nível de estresse, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de uma criança ou de uma pessoa com TEA. Esses níveis de estresse são bem semelhantes a uma pessoa na guerra. Porque é um pico de adrenalina muito grande, de preocupação, né, de atenção constante. Então, o Sempre cuidado, ligado. sempre ligado, né? Então, esse cuidado consigo mesmo é muito importante, né? Então, buscar um acompanhamento, principalmente psicoterapêutico, eu acho que é uma recomendação bem assertiva para pais de crianças com TEA. Porque muitas vezes, isso é muito comum, nós escutamos de pais e mães que passam por um sofrimento muito grande, porque às vezes abdicam de tudo para cuidar da criança. E às vezes acaba se anulando enquanto indivíduo. E se a gente não está bem com nós mesmos, como que a gente vai conseguir cuidar de alguém que precisa desses cuidados? Então, é um ponto bem importante para a discussão. Bom, e agora vamos fazer a última pergunta. A gente falou, né, de toda essa gama da questão do TEA. Vamos falar da PAI agora, que a PAI é uma instituição que esse ano completa 50 anos de história. Ela viu o olho do furacão, né, de toda essa evolução. Como que a PAI está fazendo para lidar com esse aumento? Que aumentaram os casos ou simplesmente se descobriram mais casos? Perfeito. Bom, a gente tem duas coisas daí bem interessantes.
A primeira é que o CDC, que é o órgão que regulamenta, que faz as pesquisas sobre prevalência de TEA, ele, na última classificação, estabeleceu 1 para 36 crianças nascem com TEA. Né? Um aumento em comparação à última classificação. E esse aumento não é um fator externo ou até mesmo ambiental que está causando. Simplesmente, nas últimas versões dos manuais diagnósticos, tivemos uma ampliação do diagnóstico. A gente teve uma mudança conceitual no diagnóstico. Então, outras pessoas que antes não entrariam nessa caixinha do TEA, agora entram. Então, por isso que a gente tem mais essa flexibilidade do diagnóstico. Então, realmente, a gente tem um aumento bem crescente desses diagnósticos. E isso tem sido um desafio para a instituição, né? Principalmente porque a gente é uma associação, a gente depende de doações, de projetos. Então, a gente acolhe esses indivíduos, faz o trabalho que a gente sempre fez, mas ainda assim é um desafio constante. Essa busca por recursos, busca por formações, busca por mais conhecimento, para que a gente consiga fornecer um atendimento que realmente garanta a dignidade dessa pessoa e que a gente consiga cada vez mais prosperar e trazer qualidade de vida. Eu acho que é o objetivo prioritário da instituição. Exatamente. Quero parabenizar, quero agradecer vocês terem recebido a gente com tanto carinho e parabenizar a instituição pelos 50 anos e também pelo trabalho que vem exercendo, que eu acho que a APAE é referência na Costa Leste, do Brasil inteiro. E assim, agradecer mesmo e queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, para a questão da conscientização do autismo. Perfeito. O TEA, ele é mais que um rótulo, ele é mais que um diagnóstico, ele é uma condição de uma pessoa ser humano. Então, eu acho que a gente precisa olhar para eles dessa forma, como seres humanos, que têm comportamentos diferentes, que têm formas diferentes de ser no mundo, mas ainda assim são pessoas incríveis, como qualquer outra. E a gente, enquanto sociedade, precisa fazer de tudo para garantir, de fato, a cidadania e o direito à qualidade de vida. Viu só? Recado dado. Muito obrigado mais uma vez. Paulo Renato, agora é com você.